Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao podcast do Ogro. E hoje, quem vos fala no unguento do Ogro sou eu, João Neto. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Quem gosta de assistir seriado de comédia já deve ter assistido Friends e Brooklyn Nine-Nine na Netflix. Friends, gravado entre 1994 e 2004, aos olhos de hoje é bem politicamente incorreto, mas reflete bem as piadas preconceituosas daquele período. Por outro lado, em 2013, a Fox dos Estados Unidos lançou uma série que busca ser politicamente correta e integradora, chamada Brooklyn Nine-Nine. Os episódios são situações surreais em uma delegacia de Nova York que arrancam risadas sem ofender e ainda colocam temas importantes em debate, como racismo e assédio, entre outros. O elenco principal é igualmente distribuído entre 3 homens e 3 mulheres, sendo que 2 são latinas, 2 são negros e 1 é negro e gay. Porém, foge totalmente do estereótipo de gay que geralmente assistimos em programas de comédia. Então, quando você termina a 6ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, a Netflix te sugere uma nova série chamada One Day at a Time, ou seja, um dia de cada vez em inglês. E é sobre ela que eu quero falar neste unguento. Esta série é uma regravação de um sitcom de 1975 e gira em torno de uma família cubana-americana que vive em Los Angeles. A família é composta por Lyria, uma avó viúva que foi retirada de Cuba pela Operação Peter Pan no início da década de 1960, sua filha divorciada Penélope, que tem 2 filhos adolescentes, a Helena, que é uma garota bem alternativa, e o Alex, que é um projeto de playboyzinho. A Netflix relaciona Brooklyn Nine-Nine com One Day at a Time porque, de fato, no início, elas se parecem. Com muito humor, abordam temas como imigração, machismo, homofobia, racismo, drogas e meio ambiente. O problema é que, ao mesmo tempo em que ela levanta os problemas, ela exalta o imperialismo dos Estados Unidos e revigora velhos estereótipos. Quero refletir com você rapidamente sobre os 3 principais problemas que encontramos na referida série ou seriado ou sitcom. Primeiro, ela coloca a Operação Peter Pan como positiva. A Operação Peter Pan foi um programa implementado por uma organização de caridade católica dos Estados Unidos que, falando claramente, sequestrou mais de 14 mil crianças cubanas, entre 1960 e 1962, e levou para a Flórida, nos Estados Unidos, para elas supostamente escaparem do comunismo implementado pela Revolução de Fidel Castro na Ilha Caribenha. A Lídia, da série, foi uma delas, e ela tem uma espécie de gratidão por isso. A Lídia, no caso, claro, a personagem. Ela demonstra o tempo todo gratidão aos Estados Unidos e à Igreja Católica por terem livrado ela do comunismo de Fidel Castro. A realidade, porém, foi bem diferente e cruel. O que foi dito para as famílias é que logo elas estariam juntas novamente, o que nunca aconteceu. Essas crianças nunca mais viram suas famílias. Ao chegarem aos Estados Unidos, elas foram enviadas para diversas famílias latinas que elas não conheciam, simplesmente com a justificativa que falavam espanhol, ainda que o espanhol de diferentes países da América Latina sejam diferentes e difíceis de serem compreendidos entre si. Muitas crianças, inclusive, foram submetidas a muitos maus tratos e exploração. Então, junto com essa gratidão que essa personagem demonstra, que nada mais é que uma síndrome de Estocolmo, a Lídia é muito conservadora. Em um determinado episódio, ela inclusive surta quando o vizinho aparece com uma camiseta do Che Guevara. Bom, a questão aqui, e é importante a gente ressaltar, é que essas crianças sequestradas de Cuba eram os filhos da elite latifundiária daquela ilha proprietária
de terras que era contra a Revolução, justamente porque a Revolução era pela reforma agrária. Então, não estamos aqui querendo fazer apologia de um lado ou de outro, demonizar, muito menos entrar na discussão entre mocinho e bandido e fazer uma história como se houvesse simplesmente dois lados. Longe de nós entrarmos em uma história maniqueísta. A questão é que muitas vezes, muita gente assistindo isso pode pensar que a Lídia era uma coitadinha que foi socorrida. E não é isso. Essas crianças que foram resgatadas não eram crianças em situação de vulnerabilidade. Eram filhas da elite que estavam fugindo de um regime que tinha uma revolução que tinha acontecido justamente por causa entre outros motivos, claro, por causa do problema da má distribuição de renda que existia. O segundo aspecto que é preciso destacar é que a série em questão coloca a guerra do Iraque como positiva. Penélope, a personagem principal, é veterana do exército e repete os velhos clichês de que as guerras dos Estados Unidos são justas e feitas para levar democracia, liberdade e promover segurança, como policiais do mundo. Portanto, ela sente um enorme orgulho de ter feito parte disso. Em um episódio, ela e o marido estão em 2001, ainda casados, e assistem pela televisão ao ataque às Torres Gêmeas. Então, decidem voltar para o exército para lutarem na guerra do Iraque e no Afeganistão. O episódio a mostra como a heroína que decide para a guerra em prol de proporcionar um mundo melhor para sua filha, frase que inclusive ela e o marido dizem claramente. Então, fiquei pensando, e as crianças dos países que os Estados Unidos invadem e arrasam? Elas tiveram um mundo melhor? Por que um seriado que se propõe a ser politicamente correto não criticou isso ao invés de exaltar essa possível ou pseudo-heroicidade de soldados do exército dos Estados Unidos invadindo outros países? Terceiro e último, a série revive vários clichês. E aí, quando a gente fala de um seriado que se propõe a ser politicamente correto, é imperdoável ele reviver clichês. Porque se você revive clichês, você está sendo um pseudo-politicamente correto. Só para pensarmos em alguns. Os latinos, que são os personagens principais, seria interessante se eles fossem os personagens principais mostrados de forma positiva. Mas eles são o tempo todo apresentados com estereótipos. Eles são barulhentos, bagunceiros, excessivamente emotivos, extremamente religiosos e católicos, inclusive irracionalmente religiosos, entre outros. E o são por serem latinos. A Penélope, por ser latina, é trambiqueira, vive tentando passar a perna nos estabelecimentos, como no episódio que ela vai ao cinema ou no episódio que ela vai ao hotel, só para citar alguns. No consultório que a Penélope trabalha, tem uma secretária, que é loira, bonita e, portanto, burrinha. Que clichê maior do que esse? O vizinho é mimado, porque ele era rico, mas se envolveu com drogas porque não recebeu afeto do pai, que só se preocupava com os negócios. Poxa vida, que clichê hiper mega batido. Por fim, Helena, a garota inteligente, alternativa, é uma nerd muito chata. O velho clichê sessão da tarde, adolescente inteligente, é sempre chato. Enquanto os colegas populares, legais, que fazem sucesso no colégio, claro, são os burros, estúpidos. Então, para nós concluirmos, é o seguinte: os Estados Unidos não são um demônio, como alguns radicais pintam, mas também não são os heróis que a série e a maioria das produções hollywoodianas querem vender o tempo todo. Todo mundo sabe que essa visão maniqueísta do mundo só serve mesmo para filme infantil. Mas, quando a mensagem imperialista vem envolta em um pacote que parece ser politicamente correto, isso tem um risco ainda maior de passar despercebido. Bom, isso tudo não é para te falar para não assistir.
Pelo contrário, do ponto de vista da comédia, o seriado é muito bom. Eu assisto, gosto, recomendo e dou muitas risadas. Reconheço, os autores realmente são excelentes. A atriz que faz a Lídia merecia diversos prêmios. A atuação dela é excepcional. O que é preciso, porém, é não deixar o senso crítico de lado e ser levado pelo canto da sereia do pseudo politicamente correto. Obrigado.